Pais e irmãos, traz uma palavra do Senhor para a nossa vida que se encontra em João, capítulo 13, versículo 31, que diz: Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Ele deu uma ênfase aqui. Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vê que às vezes a gente fala umas coisas na emoção do momento, né? Porque palavra, ou até mesmo promessa, pensamento, sabe? Sentimento não é ação. Existem dois meios, o mental e o físico, material. Tem o real e imaterial, né? As pessoas, elas geralmente discernem assim, né? Ah, isso daqui é real, porque eu tô vendo. Então aquilo que é real significa que é algo invisível. Se for para pensar dessa forma, um pensamento não é real. Bom, de qualquer forma, continuando. Se faz parte da realidade, então quer dizer que é real. Só que tem dois âmbitos diferentes. E você vê que as coisas estão separadas. Ele diz aqui: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Bora continuar. No capítulo 18, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio e os servos. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Aí aqui fala, né, que Jesus, o sumo sacerdote, interroga Jesus. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Olha isso aqui. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isto é,
jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Isso aqui é algo interessante, né? Às vezes a gente pergunta, como é que a gente julga, né? Segundo a reta justiça. E aqui Deus está falando, né? Porque Jesus está falando, porque a justiça dele é justa. Olha que frase. A justiça de Jesus é justa. Jesus respondeu: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então, aqui ele não está nem falando do porquê você bateu, né? Mas se eu fiz algo bom, por que você fez? Me deu a recompensa por alguém que fez o mal. Então, Anás enviou Jesus, ou seja, as consequências, você vê que Deus, as consequências não é necessariamente um problema. Por mais que a gente não goste, as consequências tendem a não ser um problema. Pelo menos nessa visão aqui de Jesus, ó. Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Geralmente, quando a gente julga um juiz, né, julga alguém, ele julga o quê? As ações da pessoa, e não a pessoa. Ah, você é negra, você vai ser, sabe, racismo. A partir de uma percepção da pessoa, você vai tomar decisão? Não. É pelo que ela fez, pelos atos, pelas ações. E é o que nós estamos vendo aqui com Pedro, né? Pedro falou. Vamos ver se ele fez aquilo que ele falou. Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Essa foi a segunda vez. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O galo cantou. Então nós vemos aqui que Pedro negou 3 vezes, ou seja, aquilo que Jesus falou aconteceu. Isso aqui é muito interessante. Jesus ele fala e acontece. Agora vamos para o final da mensagem, que diz o seguinte: o título diz: Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu amo, que te amo. Isso aqui é depois de Jesus ter sido crucificado, glorificado. Ele voltou e Pedro estava no barco, né, pescando, e Jesus ele fala: lança a rede na direita que vocês vão pescar. Eles não tinham pescado nada a noite inteira. Eu achei interessante porque foi a mesma situação que aconteceu no início, ou pelo menos parecida, quando Pedro iniciou o ministério, começou a seguir Cristo. E olha o que acontece aqui. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Melhor dizendo, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Vou ler com os irmãos aqui, é mais rápido. João capítulo 21, a partir do versículo 1 diz: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Nossa, então tinha várias pessoas aqui. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Várias pessoas juntas. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não pegaram nada. Lembra do início, né? De quando Pedro ele estava pescando, né? E ele a noite toda pescando, não pescou nada. Aí depois, no outro dia, aparece Jesus pedindo emprestado o barco. Ô, empresta o seu barco para mim poder pregar aqui e tal para as pessoas. Aí depois de ter usado o barco, ele fala, né? Pedro, ele lava as redes. E Jesus, ele fala, lança a rede do lado direito, se eu não me engano. Está escrito em Lucas.
Lucas, primeiros capítulos. É isso mesmo. Tendo acabado de falar, disse Simão: Vá para as águas mais profundas e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Meu Deus! E agora, aqui no versículo que nós paramos. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Disse ele: Lancem a rede do lado direito, aquele diz o lado direito, do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João, né? O discípulo a quem Jesus amava. Disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Estavam perto. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: Traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Da primeira vez rompeu. Jesus lhes disse: Venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Que interessante. Agora nós chegamos aqui na questão de Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mesma coisa. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Tem uma pregação que eu já ouvi, se não me engano foi o Thiago Brunet falando, que Jesus ele fez meio que uma ressignificação. Nossa, eu lembrei de uma vez que eu ouvi alguém dizendo uma história da coroação do filho. Bem no dia da coroação do filho, o rei, ele consagra, né, o filho lá, não sei o que, tarará, 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 e ele dá um tapa na cara do filho, por causa do impacto emocional que ele queria causar no filho. Ele falou algo pro filho e deu um tapa, para que ele nunca esquecesse daquele momento. Porque as nossas lembranças tendem a ser emocionais. Se eu falar para você, lembra de um momento feliz, você vai lembrar de um momento que, nossa, é antigo. Ou se eu falar para você, lembra de algo, né? Geralmente a gente lembra de algo que teve emoção envolvida. Dificilmente a gente vai lembrar de um dia comum que a gente andou na rua. Geralmente a gente lembra daquilo que é com pessoas, né? Relações com pessoas, com algo que a gente comprou e tal. Ou seja, emocional. E Jesus ele fez isso, ele ressignificou. Antes ele negou 3 vezes e agora ele declarou 3 vezes que sim, eu te amo. Continuando. Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade.
quando você... Então aqui nós entendemos que acabou aqui basicamente a história de Jesus e Pedro. O que ele vai dizer aqui, ó: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Aí aqui ele vai falando do tipo de morte que Pedro ia sofrer e tal, e de João. Ou seja, você vê que Jesus ele fala, ou seja, ele sabe o que vai acontecer. Ó, Pedro, você vai me negar. Ó, nos dias atuais, ó, Mateus, você vai pecar, você vai errar. Ele avisa, mas ele fala, você vai fazer isso. E aconteceu. Pedro, ele negou. E pode acontecer com a gente, da gente errar. E depois, Jesus ele vem e fala: você me ama? Sim, nós te amamos. Porque, olha que bonito. A gente acha que por causa de algo que a gente errou, que a gente fez, que tá tudo acabado, tudo perdido. Você vê que Pedro ele volta a pescar. Ou seja, a situação que ele estava não era uma situação de, ok, Jesus falou para mim fazer tal coisa, eu vou obedecer, eu vou permanecer. Não, eu vou voltar para os velhos padrões, eu vou voltar para onde eu saí. É que nem aquele negócio de tipo, ah, pequei, errei, então não quero saber de mais nada também, não vou, sabe, vou me lançar, como diz alguns aí, como o filho pródigo, né, se lançou, eu vou comer as arrobas, os negócios dos porcos. Ele se lançou no mundão, ele lançou, foi, nossa, viveu os prazeres e tal, saiu da casa do pai. Só que chega uma hora que a ficha cai. E olha o que aconteceu aqui. Jesus, ele veio até o encontro de Pedro. Jesus, ele restaura o emocional de Pedro. E às vezes a gente sente culpa, a gente sente um peso na nossa consciência por causa daquilo que a gente fez. Jesus falou, ele já sabia que a gente ia errar. Só que depois que a gente erra, porque a gente, nossa, quem já prometeu algo e falou, nossa, eu não vou pecar mais nisso, aí você vai lá e peca. Nossa, isso é uma frustração. Eu já prometi, eu já errei nisso, eu não vou pecar mais. Aí eu vou lá e pequei. Oh, nossa, eu não acredito. Aí depois eu descobri que a Bíblia diz que, nossa, é, que quem não peca, né? Quem não peca, a Bíblia diz que a gente peca, né? Quem diz que não tem pecado está é mentiroso, né? Ou seja, a gente peca, sim. Porém, a Bíblia também diz que quem está em Cristo, né? Quem está em Deus, se não me engano, não pode pecar, não peca, né? Porque para e pensa, né? A Bíblia diz para você, se vier um pensamento, né? Se vier, digamos, um desejo de você pecar, porque o pecado ele nasce no desejo. Vem o desejo de pecar. O que a Bíblia fala? Para a gente refutar, para a gente fazer morrer os desejos da carne. Então, se eu faço morrer os desejos da carne, eu não vou cair, como Davi caiu com Betseba. Davi desejou, olhou, aí depois que ele olhou, ele desejou no coração. Ou seja, dos olhos vem o desejo. Aquilo que eu olho, aquilo que eu ouço, vai vir o desejo dentro de mim. Depois de vir um desejo, o que eu tenho que fazer? Morrer o desejo. Eu olhei, veio o desejo, já percebi, o desejo está dentro de mim. Deus, já vou para a palavra. O que a palavra fala? Não faça morrer o desejo da carne. Como é que a gente faz? Vivendo pelo Espírito. Como é que se vive pelo Espírito? Lendo a palavra, tendo comunhão com Deus, praticando as práticas espirituais, jejum, dizendo, não, o que Deus fala sobre isso? O que a palavra diz? Aquele que olhar para uma mulher impuramente estará cometendo adultério com ela. Então, nossa, eu já pensei algo errado, então, o que eu tenho que fazer com esse pensamento, com esse desejo? Fazer ele morrer. Refutar ele, trazer para a palavra e falar, você está errado, eu não sou isso. Porque nós não somos o nosso desejo. O desejo está dentro de nós, mas nós não somos ele. E é através dessa refutação, ou seja, de praticar a palavra, que a gente não peca. Então, para vocês entenderem, basicamente, quem obedece não peca, porque está na obediência. E os obedientes praticam a palavra. A prática da palavra faz com que a gente não peque. Só que é aí que entra a questão, né? Porque vem o desejo. Parece que o desejo é mais forte do que a razão, só que não. A gente tem que fazer a razão subjugar os desejos da carne. A nossa mente tem que, sabe, o nosso espírito tem que subjugar os desejos da carne. Mesmo sentindo
Mesmo, meu Deus, eu vou morrer se eu não tiver isso agora. Se eu não fazer isso agora, eu vou morrer. Não, é mentira, né? É a carne gritando, desejando. Bom, basicamente é isso. Você vê também que Pedro, quando ele anda sobre o mar, ele começa a afundar, ele clama: Jesus, me salva, socorro! Jesus, ele vem e salva ele. Então, quando a gente clama, Jesus vem. Quando a gente clama: Jesus, eu não quero pecar nisso, me ajuda, né? Ele vem, ele te ajuda. A palavra vem na sua mente, você começa a lembrar dos versículos, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente guarda a palavra no coração, a gente tá acontecendo. Eu entrei no processo do pecado, porque vem o desejo, entrou no processo já. É um processo. É um processo. Quando você identifica que você entrou no processo, você consegue não consumar o processo. Você consegue não finalizar o processo. Ixi, entrei no processo do pecado. Já estou com desejo dentro de mim. O que, que eu faço? Eu tenho que tirar esse desejo, fazer, meu Deus, morra, seja subjugado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Você vê que Jesus, ele nos restaura. A Bíblia diz que, Paulo diz, nem altura, nem profundidade. Vou ler com vocês. Romanos capítulo 9, 8, versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo pecando, ele nos ama. Mesmo errando, ele nos ama. Qual que é a prova disso? Jesus morreu por nós. Mesmo quando ainda estávamos em pecado. Porque a gente não pode mudar sozinho. Você vê que se a gente pudesse mudar sozinho, Jesus não precisaria ter morrido. Se a lei por si só pudesse ser suficiente, tipo, não peque. Se só isso fosse suficiente, tá bom, não vou pecar. Jesus não precisaria ter morrido. Era só a gente obedecer a palavra. Mas Jesus precisou morrer. Então, que nós não venhamos tratar com indiferença o sacrifício de Cristo. Reconhecer o amor dele e permanecer na tua palavra. Buscar a palavra de Deus, praticar as práticas espirituais. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, operando em nós, e que nós venhamos continuar assim, permanecendo em Cristo. Amém? Essa foi a palavra, espero que tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Se inscreve, não esquece de habilitar o sininho para as notificações chegarem até você, dos meus vídeos. Compartilha com quem deseja saber mais sobre a palavra de Deus. Hype o vídeo e até o próximo.